Bom dia, esse é o programa Então Tá, conversando com gente que faz. Lembro sempre que esse programa tem essa pegada de mostrar o que acontece em Santarém, seja por quem mora aqui ou quem passa por aqui. Esse, por exemplo, é o caso do nosso entrevistado de hoje, que é o Rodrigo Muniz, que ele é paulista, que mora em Florianópolis e que se dedica a promover aventuras de Jeep pelo Brasil. Tem um perfil nas redes sociais chamado Amigos do Jeep Amazônia, _ oficial, que lá eles mostram todas as aventuras com ênfase para essa região aqui, região norte, e que tem Santarém nesse momento como um dos seus, um ponto de passagem. É isso aí, Rodrigo? Esse ano, bom dia a todos, prazer estar contigo aqui, obrigado pelo convite. Santarém é uma cidade que sempre me atraiu, já vim aqui outras vezes. E em 2014 mesmo eu passei aqui com o pessoal da expedição e pegamos uma balsa para Oriximiná. E 2023 também finalizei a viagem aqui. Aliás, passei com o pessoal aqui, ficamos em Altera. E esse ano eu escolhi sair daqui, né? Reuni todo o pessoal aqui para que eles pudessem conhecer um pouco mais de Altera, não ser só uma passagem, né? Porque Santarém é uma cidade maravilhosa, que tem muitos locais, tem muito atrativo, né? Fora o rio, a cidade em si é muito acolhedora, né? Sim, Santarém tem uma pegada, tem uma vinculação muito forte com essa atividade, não é de hoje, já desde a década de 1990. De lá para cá, Santarém teve muito espaço conquistado na mídia de forma espontânea por causa dessa sua pegada. Aqui também os jipeiros também, como você, essa categoria é muito forte, sim, sempre foi, aproveitando aquilo que nós temos de mais importante para vocês, né, que vêm buscar aqui essa condição, né, que é a natureza. Vocês querem também, de alguma forma, estar próximo da natureza, né? Sim, claro. Tanto que dentro dos trajetos, toda vez que eu penso e eu vou montar o trajeto, tem um trecho de selva que eu gosto muito, justamente para as pessoas poderem ter essa vivência de estar dentro da floresta amazônica, né? Porque tem as pessoas não têm ideia do que é dormir dentro de uma selva, do que é você estar dentro e olhar e árvores de 30, 40... Mata fechada de um lado e de outro. Isso. E muitas vezes a gente consegue ver alguns animais, e eu sempre brinco que à noite é uma rave na floresta, né? Então as pessoas não têm essa vivência. Então eu sempre falo e acampado ainda, né? Então eu sempre falo para eles que se eles estiverem preparados para sair da zona de conforto e quiser viver uma grande aventura, tem que vir para o Ágia, que a gente vai levar eles não só para se aventurar na Amazônia, mas conhecer a cultura e o povo da Amazônia. Olha, só para que as pessoas possam entender, enquanto a gente está aqui conversando com o Rodrigo, ele está fazendo uma transmissão ao vivo lá para a turma dele, né? Quem segue ele no Instagram, né? No Facebook e tal. Então, assim, a Santarém tem uma característica muito importante, né, Rodrigo? Que ela fica entre as duas metrópoles da Amazônia. Sim. Ela, de alguma forma, ela está no coração dessa região aqui. E ela dá uma possibilidade muito grande para se fazer essas conexões, sim, com outras regiões, né? Sim. Então, por exemplo, nesse evento que vocês estão começando agora, isso é importante também dizer o seguinte, que, por exemplo, o Rodrigo mora em Santa Catarina. Nesse evento está participando gente, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Os argentinos tiveram um pequeno problema familiar, não puderam vir. Senão tem o pessoal da América Latina também, nossos irmãos que sempre estão participando. Porque é uma viagem espetacular, né? Eu sempre falo que a expedição começa quando você sai da sua casa, né? Então, eu moro a 3.800 quilômetros daqui. Eu atravesso 5 estados praticamente para chegar aqui, né? E é uma viagem maravilhosa, você vai vendo como vai mudando a paisagem, você vai vendo tudo, o agro. E as realidades, né? Isso, e sem falar que você pode passar por outros locais maravilhosos, como a Chapada dos Guimarães, quem vem de Minas para o Goiás pela Chapada dos Veadeiros. Então você consegue aproveitar bem a viagem, né? Você consegue ter outros atrativos ao longo da viagem. E aí o que eu queria te perguntar agora nós vamos entrar na trilha daquilo que vocês conceberam no papel. Vamos colocar na prática já a partir... Aliás, já colocaram, né? Já. Até que o programa fosse ao ar, já colocaram já se passaram. Já vai estar na selva. Então você está na selva já. E assim,
saindo de Santarém, vieram todo mundo para cá, para Santarém, e daqui vocês saem. Para começar, qual é o roteiro? Sai de Santarém e vai para onde? Tá, aqui nós vamos pegar uma balsa para... Porto do Aninduba. Isso, para Aninduba. E Aninduba, lá Pela estrada de chão. Pela Isso. Translago. E vamos levar o pessoal para visitar Cachoeira do Aruã, que é um lugar fantástico, assim, dentro da Amazônia. Aí fazer uma confraternização com o pessoal lá. Aí eu tenho amigos de Juruti, que já há um ano a gente conversando, eles vão me levar para conhecer um ramal novo, que está bem divertido de se andar, até porque as chuvas esse ano estão um pouco mais intensas. E aí depois nós vamos descer pela Transjuruti, que antigamente eram ramais de madeireiro abandonados, que com o passar dos anos, os aventureiros andando, acabou virando a Transjuruti. E aí vamos sair em Itaituba. Então dá mais ou menos 400 quilômetros dentro da selva. Entre Juruti e Itaituba, 400 quilômetros. Mais ou menos 400 quilômetros. Dentro da chão selva. pra caramba. Vocês vão fazer esse trecho aí, que não é fácil, Não. em quanto tempo? A ideia é fazer de 3 a 4 dias, assim, bem tranquilos. De 3 a 4 dias. É porque, assim, ó, tem um trecho que tá, quando você sai de Juruti, que as madeireiras e a mineração ainda estão com o equipamento deles em rodagem, então as estradas estão bem boas. Só que aí você tem um trecho da Transjuruti que não tem movimentação, ficar abandonado, é selva. Então, aí começam as dificuldades, erosões pesadas, que aí o pessoal tem que trabalhar. Então, os veículos têm que estar equipados com pá, com enxada, com todo tipo de equipamento, motosserra, até porque quando vem a chuva, vem derrubando árvores. Tem locais que nós temos que construir pontes. Senão não passa, né? Senão não vai passar. Ainda mais numa época como essa. Exatamente. Então, tem que trabalhar mesmo e não tem, vão desistir. Não tem como. Nós só seguimos em frente. Caramba, 3 a 4 dias é tempo pra caramba. Isso aí só é coisa mesmo para aventureiro mesmo, 4x4. Isso é mais ou menos quase um terço da viagem. Olha só. Quase um terço. Não é fácil, né? Lembrando que eles vão sair de Santarém e vão até Ariquemes, no estado de Rondônia. Isso. Bom, nós estamos em Itaituba. Vocês ficam lá quanto tempo lá em Itaituba? Itaituba, um dia livre para reapertar os parafusos, lavar o carro. E aí a gente fica num resort lá, já fica num resort, já para o pessoal poder dar uma relaxada, né? Porque na selva é barraca de chão, dentro do carro, enfim. E aí lá a gente fica no resort, dorme uma noite, reorganiza os carros, recarrega, abastece e a gente segue pela Transamazônica. Aí vamos passar em Jacareacanga, que cada ano que passa está maior, né? O agro está crescendo bastante ali na região. E Apuí, aproveitar as cachoeiras lá maravilhosas que tem. Mas vamos etapa por etapa. Eu quero te lembrar o seguinte, de todos os lugares que eu já andei pra caramba, já rodei essa Amazônia um bocado. Eu quero te chamar a atenção para o trecho entre Itaituba e Jacareacanga. Sim. Não é fácil. Não é fácil. É perigoso. Sim. Muita ladeira, muita curva. E é o trecho mais bonito ainda que tem, sabia? É verdade, porque a mata é bem fechada. Bem fechada. Né? É o trecho da Transamazônica dela toda que eu conheço, que é ainda mais preservado e mais bonito. Mas tenham cuidado, porque... Sim. E lá tem um detalhe interessante, porque aquela região lá de garimpo, então os carros sempre fazem o transporte de equipamento, e tal. mantimentos. Eles têm prazo, né? Eles passam bem rápido. Eles passam voando. Os caminhões também. Eu sempre converso, porque a gente tem equipamento de comunicação no carro. Então, eu sempre faço um briefing com o pessoal e eu sempre explico, pessoal, quando a gente estiver em tal lugar, sempre o carro da frente cuida do de trás. Qualquer problema, comunica no rádio. E quando cruzar com caminhões, encostem. Deixa ele passar. Encosta. Principalmente em região que tem muita ladeira. Eles estão acostumados a andar aqui. Tem trechos que a estrada é baloada. Não tem como andar do lado para querer disputar a posição. Então, encosta, deixa passar e a gente segue viagem. Eles estão trabalhando, eles estão pesados e a gente está passeando. Então... A pressa não é de vocês. Exatamente, exato. Então, eu sempre converso bastante para alertar dos perigos que tem, né? Eu sempre falo que o perigo anda do lado. Então, para eles ficarem atentos. E tem a Vila Raiol, que eu gosto de passar lá. Vila Raiol é interessante, viu?
Vila Raiol, vocês vão parar por lá? Eu quero parar para ver se eu vejo a Dona Maria, né? Adoro o sorriso dourado dela. Conheço ela. Adoro o sorriso dela. Conheço ela. É bem interessante vocês pararem ali naquela região. Tem a festa da galinha, né? Sim, pô. E ela tem um conceito lá de turismo de base comunitária, né? Tem um trabalho, tem lá um redado e tal. Isso, é bem legal. Eu parei lá uma vez, ela fez um rango pra galera, assim, muito legal. E os dentes são todos de ouro. Sim. Eu brinquei muito com ela. Eu falei, é o sorriso mais dourado que eu já vi. E na minha terra, você me perdoa a brincadeira, mas morreria pela boca, né? O ditado, né? Porque, cara, é impressionante. Eu passei lá o ano passado e ela não estava lá, ela estava fazendo um tratamento em Belém. E eu espero esse ano conseguir passar e vê-la, porque ela é uma graça. Né? Eu estive lá em dezembro, sei lá, novembro, dezembro, e falei, dessa vez não falei com ela não, falei da vez passada, ano passado eu falei com ela uma vez. Vila Raiol fica bem próximo da entrada do Parque Nacional da Amazônia, só para contextualizar. Bom, daí vocês passam na direção Jacareacanga, quanto tempo lá? Jacareacanga, pô, tem a possibilidade de fazer um passeio de lancha lá pelo Rio das Tropas, né? Tentar visitar as aldeias, tem essa possibilidade, mas é que assim, eu vou tentando manter um cronograma, eu tenho um cronograma na cabeça, porque a Amazônia, o pessoal... tem itinerário? Tem. Qual a programação? Não tem uma programação de... hoje nós vamos rodar 400 quilômetros. Não existe, porque a Amazônia, ela sempre te traz surpresas. Por exemplo, quando você sai de Itaituba mesmo no 180, com as chuvas elevadas, a gente pega no 180 fica todo alagado, que muitas vezes eu passei o ano passado com o pessoal com água no capô dos jipes. Né? Sim. Então pode ser que esse ano esteja mais alto... E é um trecho de quase 1 quilômetro alagado, às vezes dá mais. Então, é difícil montar um cronograma assim, né? Eu peguei dificuldade em dezembro, quando fui para aquela região. Acredito. Peguei dificuldade, não foi fácil chegar. Até há pouco tempo atrás, abriu um atoleiro bem grande na saída de Itaituba. Olha só. Vocês gostam, né? Vocês gostam disso. Assim, a gente vai ajudando as pessoas no caminho, né? As histórias do Aja, né, que é o Amigos do Jeep Amazônia, desde a sua criação, a gente já destombou ônibus na estrada, tem uns vídeos muito legais, antigos, na 319, que o pessoal pedindo precisou de ajuda, a gente deu carona nos jipes, chegou lá o ônibus tombado, nós conseguimos tirar o ônibus da vala, destombar com os guinchos dos veículos, a gente ajuda a desatolar os caminhões quando precisam, né? Então... A viagem... Até porque vocês têm todo o equipamento, né? Sim. Como é que vocês chamam? Equipamento de socorro mesmo. Socorro, isso. Né? Porque assim, o item básico para participar da aventura porque tem alguns carros que estão participando esse ano que são bem grandes, né? Sim. Então muita gente acaba se assustando achando que não pode participar quando vê carros muito grandes assim. Mas não é, porque, por exemplo... É fácil de identificar alguns carros de algumas regiões. Então, esses carros maiores que estão esse ano são do Rio Grande do Sul, que lá eles adoram usar um pneu maior, etc. Tem uns carros menores que é já de São Paulo, de Minas, que eles já não têm trilhas tão pesadas quanto lá no Sul, então que acabam necessitando de usar um pneu maior. Então, como os amigos do Norte, de Sinop, de Lucas do Rio Verde, Sorriso, que lá é banhado, então eles usam um pneu bem grandes também. Então, a expedição, você precisa ter um carro 4x4, uma picape 4x4 e tem a preparação mínima que eu falo, né? Um lift básico de no máximo 2 polegadas, um pneu mude e um guincho e, se possível, que ajuda muito um snorkel, né? Tem até um vídeo hoje, a gente fazendo um passeio para Alter, que teve que dar uns mergulhos lá. Sim. E se não tem um snorkel, pode dar um tipo de problema no motor, né? Beleza, Rodrigo. Lembrando que daqui a pouco você vai continuar na sua trilha aí, mas nós ficamos em Jacareacanga. Daqui a pouco, mais informação, até chegar em Ariquemes, lá no estado de Rondônia, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. E aí, quer ser nosso crush? Então siga a Band TV nas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir e ficar de olho na gente. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho?
Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Gentileza viraliza. Dicas da Band para manter nossa cidade limpa e saudável. Você sabia que produzimos cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia no Brasil? A maior parte vai para os lixões, que juntam muito chorume, podendo até causar infiltrações nos nossos lençóis freáticos, entre outros males. Precisamos diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Lembre-se, a mudança que queremos ver no mundo começa em nós mesmos. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. Dicas da Band Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. Curta mais filmes, curta mais novelas, curta mais séries, curta mais notícias. Siga a Band TV nas redes sociais e fique de olho na gente. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Estamos aqui com o Então Tá, conversando com gente que faz, hoje entrevistando o Rodrigo Muniz, que é organizador de eventos 4x4, aventureiro, aventura batendo na veia, né, Rodrigo? Bom, no bloco passado a gente falou sobre até a chegada, até a Jacareacanga. Depois de Jacareacanga, vamos para onde? Vamos passar em Apuí. Sim. Em Apuí, lá tem umas cachoeiras, lá vamos... Pela Transamazônica. Isso, pela Transamazônica. A estrada está bem boa, pelo Sim. menos a última vez que passei estava bem boa. E de Apuí a gente vai subir para Novo Aripuanã. Novo Aripuanã, você já sai da Eu saio Transamazônica. da Transamazônica à direita. Porque o certo seria, se vocês fossem direto, vocês iam bater lá em Humaitá e de lá vocês dobariam para a esquerda para ir para Porto Velho. Isso. Não vai ser assim? Não, nós vamos subir para Novo Aripuanã, que dá mais ou menos 300 quilômetros, que é na beira do Rio Madeira. E é uma estrada bem divertida. Imagino, essa Também. diversão de vocês. E é o mesmo caminho para ir, é o mesmo para voltar. Depois retorna de Novo Aripuanã e a gente volta para Apuí para recarregar os carros e vamos descer pela Estrada do Estanho, que dá um pouco mais de 80 quilômetros. E é uma região bem alagada, tem que ter atenção com as pontes lá. E vai terminar em Guatá, que é um distrito de Conilza, no Mato Grosso. Não conheço. E aí, no mapa também não aparece em alguns mapas, é difícil. De achar até no mapa. E aí, de Guatá, já vamos pegar a estrada boa para encontrar com os amigos do Jeep Clube lá de Ariquemes. Sim, vocês passam por Porto Velho, não? Não, esse ano não. Só em Ariquemes a gente finaliza a viagem e o pessoal pode estar livre para retornar para casa. Alguns vão despachar o carro por cegonha, que veio a cegonha. Pois é, eu queria falar um pouco dessa estrutura que vocês montaram. Eu estive aqui, só para citar aqui o Pablo, né, da Pablo Auto Center, né, que foi o apoio o Pablo de sempre me deu vocês um aqui ótimo em apoio Santarém, aqui. né? Que é sempre fundamental essa logística, esse apoio, esse acolhimento.
E quem fez aqui foi o Pablo, que é ligado, né, Pablo, ao Jeep Clube de Tapajós? Isso. Até mandar um abraço pro pessoal do Jeep Clube de Tapajós, que o pessoal sempre recebe a gente muito bem, né? Pois é, daí você... Bom, já chegou, nós estamos Ariquemes lá e tal. Então, assim, falando um pouco da estrutura para chegar aqui, por exemplo, vocês usaram uma cegonha, não é isso? Isso, alguns veio, por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul, alguns queriam vir rodando, como eu falei, a expedição sai quando sai da sua casa, mas a maioria do grupo deles, do Infinito Off-Road, não tem um tempo hábil, porque a viagem acaba se estendendo demais, né? Dá quase um mês, praticamente, de ida e volta. Então, eles optaram pelo aluguel de uma cegonha para despachar os carros deles e depois vir quase no dia, na data de saída, que aí eu marco uma data de saída na cidade, e aí eles optaram em vir de avião. E aí em Ariquemes a mesma coisa. A cegonha que está aqui, daqui uns dias ela vai partir daqui, vai para Ariquemes, aguardar o pessoal lá. Aí de Ariquemes eles vão ter uma van, vai levar eles para Porto Velho, onde eles pegam um voo para ir para casa. Já a cegonha vai fazer o seguinte, ela sai de Santarém, ela vai para Manaus. Não, ela vai descer para Sinop. Ele vai por baixo. Ah, ela não vai pelo Rio, não? Não, ela vai pela 163, que está melhor. E pela Sinop ele vai sair lá perto de Vilhena. Aí é mesmo, é verdade. É mais prático, né? Mais prático. Porque aí, se ela fosse aqui pelo Rio, ela ia ter que enfrentar a 319. Isso. E essa época do ano, apesar dela estar bem boa, a 319, está tendo uma circulação maior de veículos pesados, mas qualquer chuva se torna perigoso, porque fica muito liso. Então, eu acompanho alguns amigos que moram na região e tem canal, estão sempre postando e fazendo lives lá. Está tendo muito acidente porque a estrada está boa, então as empresas estão começando a mandar mais caminhão rodar, só que ela fica muito lisa, né? E aí está tendo muito acidente com caminhão, com ônibus, enfim. Isso. Rodrigo, e essa experiência de estar sempre na estrada, o que você tem a dizer às pessoas, né? Porque acaba sendo um modo de vida, né? Modo de vida. Você mora numa cidade grande, Florianópolis e tal, e as pessoas às vezes nem imaginam que lá no fundo daquela pessoa ali, o negócio dela está na aventura, está na Amazônia. Isso cresce, né? Esse segmento cresce muito, né? Cresce, assim. Eu sou arquiteto, trabalho com gerenciamento de obra e eu tento conciliar o trabalho, quando eu estou com mais tarefas, com a Amazônia, que é um hobby que acabou virando um negócio pela minha paixão que eu tenho por aqui, né? Então, eu até brinco às vezes que eu conheço a Amazônia mais do que as próprias pessoas que moram nela. Sim, verdade. Porque, até por questão do meu trabalho, antigamente, eu fiz muita obra em Belém, eu vinha para Santarém às vezes, Altamira, enfim. Então, isso, as viagens antes eram a trabalho, né? Sempre isso aqui de avião, né? Tem que ir para obra, essa correria doida. E eu sempre falo para as pessoas que elas têm que sair do casulo. O Brasil é muito mais... Muito grande. As pessoas grande, é muito não mais conhecem o Brasil, né? Isso. Por isso que eu falo, vocês vão vivenciar o que a TV não te mostra. Então, vocês vão poder estar ali ao vivo e a cores e ter uma experiência que você vai ter histórias para contar o resto da sua vida. Tanto é que eu tenho participantes que estão vindo pela 5ª vez seguida, pela 4ª, pela 2ª. Tem os participantes que estão vindo pela 1ª. Então, eu acabo se apaixonando por isso, porque eu sempre procuro locais novos para levá-los, para eles poderem aproveitar e conhecer. E eu sempre falo, né? As pessoas do Norte são incríveis, assim. A recepção é sempre muito calorosa. Vale muito a pena vir para Santarém, para o Norte, para Belém, para Manaus, para Porto Velho. Porque, assim, as pessoas eu acho que elas são diferentes, sabe? Eu gosto muito do Sul também, mas as pessoas, mesmo não sendo do Sul, né? São Paulo já está mais para baixo, Sudeste. Mas, assim, as pessoas são mais fechadas, não são tão receptivas, né? A não ser que, às vezes, acabe te conhecendo mais, diferentemente daqui, que as pessoas acabam te levando para dentro da casa delas, muitas vezes sem te conhecer, né? Então, é um calor diferente. Eu gosto muito, assim. Além de Santarém, Alter do Chão, qual é outra região do estado do Pará que você também já passou em aventura? Passei saindo de Belém, anos atrás, passando pela Transcametá, foi uma rodovia, era um ramais que acabou virando uma rodovia.
maravilhosos. Então você tem a hidrelétrica de Tucuruí, que eu sempre dou a sorte de estar com portas abertas, é um espetáculo maravilhoso. Para Manaus, que também te oferece N locais, e tem Presidente Figueiredo que tem N cachoeiras, que a maioria das pessoas... Mais de 100. Não imagina que acho que, se não estou enganado, a região do Brasil que mais tem cachoeira no Brasil é Presidente Figueiredo. Exatamente. Então, assim, são locais maravilhosos. O ano passado em Porto Velho também tem N locais para se conhecer, não só pelo Rio Madeira, mas cachoeiras. A Secretaria de Turismo lá me atendeu muito bem também. Então, assim, todos os locais que eu vou da Amazônia, eu gosto, assim, todos têm as suas peculiaridades, assim, e vale a pena conhecer. Por isso que eu tento... por isso que a viagem é longa, né? A viagem dura de 12 a 15 dias, porque a gente passa em vários locais mesmo, e eu tento que os participantes aproveitem ao máximo. Beleza. Rodrigo, eu conversei com o Rodrigo Muniz, arquiteto paulista, morador de Florianópolis, e que é um aventureiro que se dedica a conhecer e trazer pessoas para conhecer a Amazônia. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Muita sorte na viagem. Obrigado, eu que agradeço. Mandar um abraço para os meus amigos aqui de Santarém, em especial para o Pablo, da Pablo Auto Center, e ele e a esposa dele maravilhosos sempre comigo. E para os meus amigos da Infinito Off-Road, cachorro molhado, hein? Beleza. Daqui a pouco, depois do intervalo, mas então tá para você. Um abraço. Muitos se admiram com a nossa floresta, outros com as nossas águas e aqueles que se encantam com as nossas lendas. Aqui, a nossa riqueza está por toda a volta. Não basta sermos a maior região do Brasil, temos a maior floresta e o maior rio do mundo. Nossa natureza, tão grande, abriga a diversidade, tanto da fauna quanto dos povos. Essa exuberância se percebe no nosso folclore, na nossa cultura. Herança de povos ancestrais, daqueles que vieram desbravar novos horizontes. Nosso orgulho está nas cores e nos sabores. Somos jovens, mas estamos cercados por uma história de mais de 50 milhões de anos. Temos a força da natureza e de um olhar que não para de sorrir. Band Norte, olhar de quem acredita. E aí, quer ser nosso crush? Então siga a Band TV nas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir e ficar de olho na gente. Notícias falsas têm 70% mais chance de viralizar do que conteúdos verídicos. Na dúvida, não compartilhe. O que é fake? O que é news? A gente mostra pra você. Band Jornalismo, estamos de olho. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Gentileza viraliza. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje para não faltar amanhã. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Opinião e fake news? Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência?
Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Gentileza viraliza. Dicas da Band para manter nossa cidade limpa e saudável. Você sabia que produzimos cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia no Brasil? A maior parte vai para os lixões, que juntam muito chorume, podendo até causar infiltrações nos nossos lençóis freáticos, entre outros males. Precisamos diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Lembre-se, a mudança que queremos ver no mundo começa em nós mesmos. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Conversando com gente que faz, sempre trazendo uma personalidade ligada a Santarém ou de Santarém. E esse é o caso, nesse segundo bloco, do papo com Rômulo Pereira Sampaio, figura que tem já há algum tempo deixado as suas digitais em Santarém. O Rômulo, por exemplo, nasceu em Belém, já morou em 2 países e hoje, há muitos anos, já está por Santarém e Alter do Chão, e hoje está no ramo do turismo, tem lá uma pousada, Vila Flor Alter. Mas que eu queria falar para o Rômulo. Em primeiro lugar, queria que você desse as suas... Muito obrigado. Antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui nesse programa que a gente está vendo a importância que é de trazer pessoas que, com uma perspectiva voltada realmente para o desenvolvimento de Santarém, né? Eu tive recentemente presente aqui o nosso presidente da associação, que deu informações preciosas a respeito do que vem pela frente. Então, parabéns, Júlio. E essa audiência aí também, muito obrigado por estar aqui. É um grande prazer poder ser entrevistado por esse programa. Então tá. Prazer é todo nosso, Rômulo. É muito importante que pessoas com o seu perfil possam participar desse programa, porque a gente quer, de alguma forma, falar sobre Santarém, né? Sobre Santarém, sobre Alter do Chão. E você está numa atividade que tem uma contribuição muito grande para o desenvolvimento do município, não somente da cidade, mas até regionalmente a gente fala. E eu queria falar contigo, antes de a gente chegar na tua atividade profissional, eu queria que tu falasse um pouco sobre quem é o Rômulo, que, como eu falei no início, nasceu em Belém, já morou fora e tal, e que já há muito tempo está em Alter do Chão. Perfeito, Júlio, obrigado. Na verdade, o nome é Rômulo Sampaio Pereira, a gente sempre brincou com isso, Pereira Sampaio, Sampaio Pereira. E eu sou advogado de formação, sou também terapeuta holístico formado, tenho incursões não diplomadas na área de psicologia, da administração, mas a diplomação na área do direito, onde advoguei durante muito tempo. Meu pai é de Santarém, advogou durante muito tempo e é escritor, romancista, chama-se Santana Pereira, saiu muito cedo daqui da nossa querida Santarém e eu cresci num ambiente cercado pelas memórias do meu pai, me falando da Santarém, que eu não tive o privilégio de nascer. Naquela altura, eu acabei indo nascer em Belém, porque a família da minha mãe era de Belém, e isso nos dava mais condições, recursos. Inclusive, a minha mãe tem também uma ligação com Santarém, Júlio, porque a minha mãe é a família Braga, daqui de Santarém, e depois se tornou Sampaio, à medida em que foi para Belém e casou com esse tronco meu, que vem do Nordeste, como a maioria dos santarenos aqui tem essa ligação. Rômulo, tu chegaste aqui e tiveste logo uma vinculação com o esporte. Me conta aí um pouco dessa inserção chegando em Santarém. Olha, foi mais ou menos assim. A coisa começou na condição de advogado, a formação jurídica, então eu me apaixonado pelo esporte, como nós sempre fomos, e eu resolvi ajudar a organizar o processo esportivo dentro da Amazônia. E me tornei o primeiro presidente da Federação de Canoagem do Pará, a pedido de um grande esportista local, o professor Francisco Miranda, um pioneiro na canoagem, e foi através dele que a gente conseguiu articular e formar a Federação de Canoagem do Pará. Eu, como advogado, fazia o estatuto, organizava tudo, e com isso nós filiávamos ao Sistema Nacional da Confederação Brasileira, da qual fui diretor também, e da International Canoe Federation, que eu também fiz parte,
e fui durante 2 vezes gerente da seleção brasileira que disputou o Mundial na Áustria, Júnior de slalom. E também, na condição de advogado, ajudei a constituir a Federação de Paraquedismo da Amazônia Oriental. Hoje nós temos a Federação de Paraquedismo do Pará, da qual o presidente é o querido Krau. Um abraço para o Krau lá em Marabá, melhor área de salto. Inclusive estará em breve aqui com a gente, fazendo vai curso. Estar aqui no início de setembro, num evento em nível nacional aqui em Santarém. Exatamente. São esperados 300 de paraquedistas. Naquela época que nós fizemos, Júlio, você fazia parte também, nós trouxemos 97 paraquedistas do mundo inteiro que tiveram aqui tentativa de bater recorde. Na pista da Penta. Isso, da com Penta. o nosso querido também amigo Kleber, naquela altura, que era também presidente da federação. E, enfim, e naquela época a gente movimentava muito. Então, nessa condição de advogado, eu ajudei a organizar o estatuto, fazer os clubes e, em seguida, integrar isso. Então, a minha ligação com o esporte vem daí. Quando eu chego em Santarém, eu vi o palco perfeito para que nós pudéssemos realizar a mais variedade possível de esportes em harmonia com... Chegou com a canoagem, depois o paraquedismo... Não, primeiro, antes nós fizemos o automobilismo, você lembra? O Jeep Clube, né? O Jeep Clube, fizemos participou da constituição do Jeep Clube do Tapajós. Porque eu fiz parte da primeira... nós fundamos o Jeep Clube da Amazônia com a ajuda do... Em Belém? Foi, com a ajuda do Nelson Almeida, que é um mito, uma lenda viva do 4x4 brasileiro, e o Kevin Kohlberg, que fazia Rally Paris-Dakar. Então, dali a gente começou uma amizade, fundamos o Jeep Clube da Amazônia, que deu início a fundar o Jeep Clube do Tapajós. Quando eu venho para cá, naquela altura que vocês organizavam, e aí acabo me integrando com o grupo local. E aí depois disso é que vem a canoagem e depois vem o paraquedismo. Nós fizemos alguns eventos de paraquedismo. Começou com o Jeep Clube, né? Com o Jeep Clube aqui, né? Então vem daí essa ligação muito forte. E é encanto, né? Quem chega aqui pela primeira vez e vê, não tem como não se encantar com essa região. Nós temos um palco perfeito. Só não temos aqui a Amazônia Atlântica. Sim. Mas aqui nós temos um palco perfeito, né, para várias atividades. Nós não temos a água salgada da Amazônia Atlântica, mas nós temos a água doce, tão celebrizada pelo mundo inteiro. Não só em cima como embaixo, Exatamente. Né? Isso aí mesmo. Exatamente. Bom, chegou, estabeleceu atividades esportivas aqui, uma contribuição muito grande. Me lembro que você trouxe aqui figuras conhecidas do vôlei, foi você que trouxe. Foi, nós fizemos um trabalho junto. Você, àquela altura, estava envolvido de novo também, quando nós trouxemos o projeto Navegar para cá, nosso time conseguiu fazer um trabalho junto àquela altura com o ministro Rafael Greca, que foi... Do Paraná. Isso. E naquela época existia o IDESP, que era o Instituto de Desenvolvimento Esportivo, do qual o Lars Grael foi diretor, e o Paulão, nosso amigo, que ficou seu amigo também depois, que foi medalha olímpica de ouro do Brasil no vôlei, né? Lembra dele, né? E fizemos aquelas expedições para cá, no Rio Cupari, foi a primeira vez que fizemos o georreferenciamento do Rio Cupari, saindo a partir de 75, varando nas cachoeiras ali do Pedroso, e de lá nós seguimos daquela expedição descendo Tapajós, paramos em Alter do Chão, e de lá seguimos do Ministério do Turismo, fomos até Monte Alegre, fizemos o Parque Estadual, onde encerrou a expedição Cupari, Cidade dos Deuses, as Trilhas Perdidas da Amazônia. Você fez parte disso, você lembra bem? Sim. Você já estava no incentivo àquele grupo, que na verdade, Júlio, eu vejo que ali era o embrião do que está acontecendo tudo hoje. Verdade. Né? Ali começava assim, uns jovens idealizando, né, vendo o potencial do nosso lugar. E eu me recordo muito bem, você sempre um aficionado pela história. E a gente se empenhou e conseguimos dar essa embalagem que Santarém merecia, né? Ganhou uma direção, né? Ganhou uma direção a coisa. Que deu resultado. Hoje a gente vê, mais de 2 décadas depois, 20 anos depois, a gente vê colhendo esses resultados. Aí que entra essa parte que eu vim para cá e acabei tendo que montar uma hospedagem para poder receber essa turma que nós cativamos com aquele movimento, àquela altura, né? Sim, pois é. O Rômulo acabou se encantando com mais ainda, né? Até porque tem vínculo familiar com a região, com a cidade, e acabou se encantando com o Alter do Chão. Depois que veio a pousada. Mas como é que foi a chegada, como é que foi essa inserção numa vila pequena ainda, com um pouco mais de 5 mil habitantes? É interessante porque essa minha chegada definitiva em Alter,
Emmanuel Júlia. Ela passa pela seguinte situação. Nós viemos fazer uns saltos, você lembra dos eventos de paraquedismo. E nessa altura, nós tínhamos um evento local que era o evento promovido por um produtor local, Guilherme Taré. Guilherme Taré. Conversei com ele essa semana. E ele tinha aquela feira, um evento que ele promoveu com o apoio do BASA lá na Praia da Maria José. Sim. Não sei se você lembra disso. Sim. E naquela altura, nós precisávamos saltar. E era muito arriscado saltar naquela região, por questões técnicas. Ali tem um barranco, bate muito calor, dá muita térmica, questões técnicas de pouso para paraquedas. E aí, nós conseguimos, somente eu e mais 3 voluntários, num grupo de 97, saltar naquela praia, área muito restrita do aeroporto, ali na praia. E nessa ocasião, durante o salto, a queda livre, eu observei aquele lugar onde hoje está a Vila Flor do Cairé. Eu faço questão só de fazer um parêntese, que é importante. O Cairé quer dizer lua cheia, na linguagem proibida pelo Marquês de Pombal. O Nhangatu? Exatamente. Então, quer dizer, lá é a Vila Flor da Lua Cheia. Dentro nós chamamos de Reserva Botânica Cairé, que é um movimento que começa de preservação. Proibido em 1759, salvo engano. Não, você é bom disso, eu acredito que tenha sido. Não vou nem me arriscar a dizer que foi 58. Foi por aí mesmo. Eu acho que foi 59. Foi uma sequência. Primeiro foi né? Você é bom disso, eu não vou me arriscar, não. Porque você sabe que foi 58, depois teve 50. O Terra do Chão e Santarém foram em que ano? 58. Então pronto, tá certo, é isso mesmo. A língua portuguesa foi. A língua indígena, né? As derivações do tupi foram proibidas. Era o tupi geral, né? A língua geral que chamava. Língua geral, exatamente. Que a partir daquele momento, a língua oficial do país seria a língua portuguesa. Exato. Mas olha, voltando para a história do paraquedas, então o que eu vi? No salto livre eu vi aquele lugar. No outro ano, nós pousamos na praia, final de tarde, estava com os amigos de Brasília. Nessa altura eu residi em Brasília, onde eu trabalhava. E junto com os amigos ali, pousamos na Alter do Chão, na praia, no final do dia. E eu fiquei encantado com aquela visão que me era muito familiar, que eu vi lá de cima durante a queda livre. Você precisa estar numa referência visual para você não ficar, né? E aí pousamos, foi um pouso muito divertido, tudo, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. No outro ano eu voltei com a expedição, junto com o Lars Grael, junto com o Paulão, aquela expedição que nós fizemos juntos. E aí a gente acabou, depois da expedição, acabei descobrindo o lugar, fui atrás, comprei a posse do terreno, aí começou toda a história. E aí vem a hospedagem. Mas aqui, a hospedagem, sim, já vai ser no próximo capítulo, no próximo intervalo, depois do próximo intervalo, que a gente vai falar sobre a sua vinculação empreendendo no turismo de Santarém e de Alter do Chão. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa? Ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seu Zoreiudo! Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação, da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa, é muita coisa. Acesse o site aí, band.com.br. Tudo isso em um só lugar, aquele que você já conhece, band.com.br. Dicas da Band Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente,
com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. Curta mais filmes, curta mais novelas, curta mais séries, curta mais notícias. Siga a Band TV nas redes sociais e fique de olho na gente. Dicas da Band para manter nossa cidade limpa e saudável. Você sabia que produzimos cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia no Brasil? A maior parte vai para os lixões, que juntam muito chorume, podendo até causar infiltrações nos nossos lençóis freáticos, entre outros males. Precisamos diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Lembre-se, a mudança que queremos ver no mundo começa em nós mesmos. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. Gentileza viraliza. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seus orelhudos! Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação, da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa, é muita coisa. Acesse o site aí, band.com.br. Tudo isso em um só lugar, aquele que você já conhece, band.com.br. Faz hoje recebendo o Rômulo Sampaio, que agora sim vai falar sobre a questão do seu empreendimento, que acabou virando uma paixão. Que paixão é essa, Rômulo? Antes de mais nada, você sabe que a característica principal do Tapajônica é receber bem, comer bem. Então a gente, dado a repercussão de tudo aquilo que a gente fez, eu quero até fazer uma ressalva, dizer que tudo isso começa, viu, Mano Júlio? Lá atrás, quando a RBA pela primeira vez apoia a pauta de esporte, aventura e ação. E foi lá atrás, longo atrás, o querido Chico Melo, um grande abraço onde quer que ele esteja, né? E ao Camilo, e toda a equipe da RBA que incentivou esse evento, que foi o gatilho para que a gente pudesse vir para cá. A paixão pela hospedagem vem disso, eu acho que está no sangue tapajônico, está no sangue da gente, essa coisa de receber, né? Então receber bem é muito importante. Então nós acabamos tendo que criar aparelhos de recepcionar as pessoas e os amigos que nós conseguimos atingir através das estratégias que juntos nós fazemos àquela altura. E surge então um conceito de bed and breakfast. O que é? Café e cama. Mas no turismo você sabe muito bem que a nomenclatura diz o serviço. Então, se você tem um resort é uma coisa, se você tem um lodge é uma coisa, um hotel, um hostel. Então, cada uma. Só que o brasileiro, de modo geral, chama tudo de pousada. Então, nós vamos chamar de pousada. E a pousada começa num lugar abençoado, de uma perspectiva... Num morro, numa colina. Vale a pena. Eu gostaria tanto de criar... Não, nós estamos mostrando agora, enquanto você está falando aqui. Ah, é? Nós estamos mostrando as imagens desse lugar especial, né? De onde se tem uma visão da Serra Piroca, parte do Lago Verde, parte do Rio Tapajós. O outro lado você consegue... Do outro lado, uma coisa maravilhosa. Isso aí a gente está numa programação, Júlio, de realmente tentar criar aparelhos para que a gente possa receber mais, abrir mais, para que possa recepcionar o nosso próprio público de Santarém. É bacana fazer isso, sabe? Merece, né? Falar isso, sabe, Rômulo? Porque, por exemplo, um empreendimento como o seu, eu tenho certeza que a esmagadora maioria das pessoas não conhece. Mas isso não é um defeito, não, porque
hoje os empreendimentos de Alter do Chão, eles se voltam para buscar onde o público está, onde se interessa, né? Porque o que você vende lá é uma experiência na Amazônia, né? O que eu gostaria, até bom você deixar essa... Na verdade, Júlio, data venha, nós não vendemos nada. Nós oferecemos uma autêntica experiência amazônica. Então, existe uma diferença muito grande entre vender e oferecer. Então, nós oferecemos a oportunidade de que as pessoas conheçam a nossa cultura através de pessoas daqui mesmo. Sim. Né? Pessoas nossas que vão conseguir ver uma perspectiva da nossa região através dos nossos próprios olhos. Apesar de nós termos grandes pessoas que prestam serviços maravilhosos, de alto nível, que são empresas de fora, daqui de Santarém, empresas de São Paulo, que prestam serviço muito bom, porque não sei se as pessoas sabem, mas o Alter do Chão, ele é o destino de um serviço muito customizado. Nós temos um nível de frequentadores muito alto. E aí é que vem a questão de que eu acho que os aparelhos turísticos aqui de Alter do Chão, de Santarém, eles têm que dar uma perspectiva de atender também os nossos conterrâneos, para que possam eles usufruir, avaliar e até ajudar a promover melhor. Você podia, inclusive, deixar o contato do empreendimento, Rômulo. Ah, claro. Eu hoje está na era digital, todo mundo pode www.vilafloralter.com. E também você pode obter um contato direto através do Instagram, do @vilafloralter. E lá você tem um Fale Conosco, nós temos um atendimento que interage junto com as pessoas que procuram, não é? E a empresa, normalmente, ela visa o nosso mercado emissor. Nosso principal mercado emissor de Santarém vem do Sudeste, vem de Brasília, São Paulo, Centro-Oeste também, como Brasília, Minas Gerais também. O mundo está tão moderno que, assim, a base do empreendimento é Santarém, lá está o dono do empreendimento, mas a gente sabe também que o teu marketing está fora daqui, né? A tua filha que faz o teu marketing. Né? A Camila, ela está em São Paulo e a outra no Rio de Janeiro. Então é de lá que nós temos uma base que procura trabalhar, a captação de faz cliente, a captação, né? Não só para Vila Flor, do Cairé, mas também, de um modo geral, nós temos uma boa parceria com muitos agentes que trabalham e embarcaram nessa grande saga que é promover com muita vontade a nossa região e mostrar para o mundo, vamos amazonizar o mundo, né? Sim. Então, acho que é isso que a gente precisa, né? E aí está em voga agora e isso é muito bom. Todo mundo junto, fazendo um trabalho para que possa conseguir atrair cada vez mais fronteiras e trazer gente cada vez mais para cá. Rômulo, assim, eu já conheço teu perfil, eu imagino assim, até porque da forma como tu me recepciona, como tu recepcionas algumas pessoas, eu tenho a certeza que a cada cliente é um tratamento diferente, né? Porque depende muito do momento, né, Rômulo? De repente tu cria lá, um peixe assado de noite. Porque o ambiente, vocês estão vendo aqui, enquanto a gente fala, é maravilhoso, né? Então fazer um peixe assado ali, de perto para aquela mata, para aquela floresta ali, é um negócio espetacular, né? A Amazônia, a gente costuma dizer que previsível é imprevisível, né? E a gente tem um dos lemas nossos, surpreenda para mais, nunca para menos, né? Então, de fato, né, a gente tem ali o tratamento é igual para todo mundo, né? Todo mundo é bem-vindo. Mas a gente faz o serviço chamado customizado. Sim. O serviço customizado vai. Por exemplo, nós temos jantares românticos que as pessoas marcam com antecedência, a gente prepara um ambiente bem romântico, uma coisa bem... Aí tem um grupo de amigos que está a fim de fazer uma piracaia, mas não na praia, mas quer fazer uma roda de fogo no alto do morro, vendo Alter do Chão, a gente organiza, a gente faz essas coisas. Aí você quer fazer um spa, precisa de uma massagem, quer fazer um trabalho, você pode marcar com isso com antecedência e nós providenciamos esses sets, né, como a gente chama, essas montagens, para que a pessoa tenha o cenário adequado. E ele sonha e a gente realiza a fantasia dele, né? Sim. Esse teu cliente, quando chega aqui, é claro, além de ele curtir ali aquele ambiente que é maravilhoso, né? Eu imagino que ali tem cliente que chega ali nem para a praia vai. De tão bonito que é o lugar, de tão fascinante que é aquele ambiente. Mas, além da praia, o que busca o teu cliente? Onde mais ele quer ir? Olha, ele é o perfil do nosso cliente, ele é um perfil que ele visa, ele quer natureza, ele quer serviço e, sobretudo, ele quer
cultura do local, ele quer absorver a cultura. Então nós temos lá, nossa cozinha, café da manhã, modéstia à parte, é um excelente café da manhã. Você está convidado para ir lá de novo, viu? Eu vou mesmo, não tem conversa não. E lá nós produzimos tudo localmente. Pessoas que chegaram lá, a maioria das pessoas que colaboram com a gente trabalham no Eixo Forte. Elas são pessoas que começaram do zero com a gente e hoje elas têm a boleira, tem o pessoal da camareira, tem a turma que todos formados lá. Eu acho que o mais importante do papel do empreendedor, eu acho que ele não visa, uma questão não é visar o lucro somente, mas visar exatamente a satisfação de ter uma mão de obra formada, de você ver um mercado contribuindo com o mercado, contribuindo com a divulgação da sua região. Geração de trabalho, né, de renda. Isso é que ajuda a economia local, né, ajuda, a gente recolhe os tributos, a gente recolhe as contribuições necessárias para que a gente possa ter exatamente esse retorno. E para isso a gente precisa estar todo mundo bonitinho, tudo legal. Uma das coisas importantes essa semana que eu observei foi a Câmara Municipal de Santarém resolveu pegar firme na questão fundiária. A questão fundiária é muito séria. Nós temos recursos hoje disponíveis, cantado aos quatro cantos. O ministro hoje, ele procura, através do grande incentivo do nosso próprio governador também, de incentivar o turismo. Acontece que muitas vezes os recursos não chegam onde tem que chegar, Mano Júlio, porque a situação fundiária não permite. Nas operações existe a garantia real, e a garantia real envolve a necessidade dos documentos, das áreas. Documentação da terra, né? Da área, né? Isso está sendo trabalhado, que a prefeitura agora, recentemente, resolveu pegar isso mesmo, porque senão a gente não vai conseguir ir para frente se a gente não resolver essas questões. É o caso da situação do Distrito Industrial de Santarém, como o nosso presidente falou um dia desse. Mas eu estou vendo que essa administração vem com tudo para tentar exatamente em cima dos problemas que estão estrangulando, são os gargalos que eu tenho certeza que a gente vai avançar aí com o apoio do governo do estado, que está muito do nosso lado, tentando estimular, né, o governo municipal aí com a nossa nova gestão também, dando continuidade à gestão passada, que realmente está procurando a gente desatar esse nó, né, e conseguir dar uma voada e conseguir novos horizontes, né, Júlio? Romulo, nós estamos no final do programa, mas assim, pode ser uma pergunta redundante, mas vou fazer. Você tem pousada em Alter do Chão. Quando você está de folga, você faz o quê? Olha, quando eu estou de folga, eu vou dar um abraço no Saulo, convido meus amigos, convido o Emmanuel Júlio, convido as pessoas para ver um pouco e trocar ideias, né? Porque esse movimento que começa lá atrás, e é bom de se ver, né? E saber como é que estão as coisas e para onde a gente pode correr para tornar nossa região, sabe, dar o valor que ela merece, Júlio. Mais importante ainda, né? É muito pouco, isso é só o começo, irmão. Se Deus quiser. Em nossos 30 anos ou mais de atividade, sim, né? E eu tenho certeza que isso vai valer a pena. Tá valendo a pena, né? Tá valendo a pena, isso me emociona, sim, mais do que qualquer outra coisa. Sim, bom demais, meu irmão. Bom te ouvir, bom falar bem, contigo. Júlio. Muito obrigado, querido, por essa oportunidade aqui. Tá? Maravilha, mano. Vira longa esse programa que é muito importante para que a gente possa ter esses parâmetros que a gente precisa, né? Muito obrigado, assim, a todos aqui que contribuíram para esse momento aqui. Eu estou muito contente de poder vir aqui e dividir a experiência que a gente tem. Maravilha, Rômulo. Obrigado. Rômulo Pereira Sampaio. Sampaio Pereira. Sampaio Pereira. Gente muito boa, figura que faz, gente que faz, como diz o nome do programa. Então tá, viu, Rômulo? Obrigado, meu irmão. Então tá. Obrigado, pessoal, a todos. Na semana que vem tem muito mais. Até lá, se Deus quiser.